Bom dia, irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Nós estamos aqui hoje para compartilhar mais uma palavra de vida com você. Estamos eu, pastor Rafael e a Antonella aqui, né? A Antonella, que você deve estar sentindo saudade da Antonella, muito tempo que tu não vê a Antonella. A Antonella já está andando, daqui a pouco está falando, vai chegar na igreja dando a paz do Senhor para todo mundo. Irmãos, bom dia para todos vocês. Como a Thay bem disse, seja muito bem-vindo a mais uma palavra de vida. Esse mês de maio nós estamos falando sobre família, igreja em miniatura, durante todo o mês de maio. Estamos fazendo algumas ações nas mídias sociais, com as crianças. Essa semana você vai ver, aí fizemos um desafio para as crianças, né, para elas desenharem o que elas entendem por família e igreja em miniatura. Então, essa semana você vai ver nas redes sociais inúmeros desenhos das crianças, elas abordando esse tema na visão delas. E isso é muito interessante. Então, o desejo do nosso coração é que nessa manhã você possa ser, de alguma forma, ricamente abençoado. Tá bom? A Thay, ela vai estar falando comigo. Agora, na parte da manhã, nós vamos estar... o objetivo era estarmos pregando juntos, né? Mas a Antonella sabe que está aqui e daqui a pouco ela dá os gritos dela. Então, se a Thay precisar sair e depois voltar, você não liga não, é só para não roubar aí a sua atenção. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu estive pensando essa semana sobre Mateus capítulo 13, do verso 3 até o verso 9. Nessa passagem, Jesus ele fala sobre a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, nós temos três figuras, irmãos. Temos o semeador, temos a semente e temos o solo. O semeador, ele representa Cristo. A semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. E o que existe de interessante nessa passagem é que o semeador, ele lança a semente em diversos solos. Porém, em apenas um solo, essa semente ela cresceu, ela frutificou. E foi justamente o solo que a Bíblia chama de solo fértil. Um solo fértil é um solo rico em minerais. Então a Bíblia vem dizendo que a semente que caiu nesse solo fértil, essa semente ela cresceu, essa semente ela frutificou. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes a nossa geração ela reclama do semeador, reclama do pregador. O semeador nesse contexto é o pregador, reclama do pregador, reclama da semente, mas a nossa geração ela não está habituada a olhar para o coração. Não está habituada a olhar para o seu interior, não está habituada a olhar para o solo. Porque se você tem um solo ruim, isso significa que as sementes lançadas nunca vão crescer, nunca vão frutificar na sua vida. Então, irmãos, nós temos uma necessidade de olharmos para o nosso coração. É justamente por causa disso que muitas pessoas não conseguem mudar como gente. Não conseguem mudar como cristãos, continuam diante das mesmas crises, dos mesmos problemas durante anos e anos e anos, e essas pessoas não conseguem mudar essa situação. Por que elas não conseguem mudar? O problema não é o pregador, o problema não é a semente, o problema é o solo. Então, se o seu solo nessa manhã, o seu coração nessa manhã tiver um solo ruim, essa semente ela não vai germinar. Essa palavra não vai gerar frutos em você. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu gostaria que você pudesse colocar aí a mão aí sobre o seu corpo e nós vamos estar orando juntos. Que você possa nessa oração pedir a Deus que o seu solo possa ser um solo fértil, que ele possa trabalhar no seu solo nessa manhã. Até ele vai dar uma saidinha com a Antonella e daqui a pouco ela está de volta. Então coloca aí a mão aí sobre o seu peito, sobre o seu coração e vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse domingo. Senhor, fala o coração do meu irmão que vai estar aqui nos ouvindo, vai estar aqui cultuando o seu nome. Pai, em nome de Jesus, que o coração do meu irmão nessa manhã possa ser um solo fértil, que o meu irmão nessa manhã ele possa ter um coração que venha absorver a sua palavra. Então, Jesus, fala o coração dele nessa manhã, ministra o coração dele, e que através dessa palavra, Deus, o meu irmão ele possa crescer, o meu irmão ele possa se desenvolver. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vimos na semana passada, estamos trabalhando sobre família, igreja em miniatura, e hoje nós vamos estar falando de uma forma bem específica a respeito do casamento. Então o tema dessa mensagem é o que realmente importa no casamento. Assim como nós dissemos, até nós falamos na semana passada, que não existe família perfeita. Isso nós falamos na semana passada. Então, todas as famílias, todos os relacionamentos conjugais, eles possuem a sua imperfeição. Porém, eu queria que você pensasse comigo e você prestasse atenção nisso que eu vou dizer, porque imperfeição não é falência. Nós temos famílias imperfeitas, porém não falidas. Em contrapartida, nós temos famílias falidas. São imperfeitas, mas são falidas também. A falência da família, a falência do relacionamento conjugal, que é a grande questão, que é o grande problema. Quando a gente fala sobre falência no relacionamento conjugal, falência no casamento, seria bom se nós pensássemos numa empresa. O que é uma empresa falida? Empresa falida é aquela empresa que não consegue mais pagar os seus credores, não tem nenhuma perspectiva de entradas que possa sanar essas dívidas. Então a justiça manda penhorar os bens dessa empresa para que a dívida possa ser paga. Então, em outras palavras, uma empresa falida é uma empresa quebrada, é uma empresa que quebrou, uma empresa que fracassou. Então, quando a gente fala a respeito de relacionamentos conjugais falidos, famílias falidas, nós estamos falando justamente sobre isso. Famílias que quebraram. Em outras palavras, são relacionamentos que não adianta mais você conversar, não adianta mais você falar, não adianta mais você dar conselho, porque estão diante de uma situação irreversível. Nada resolve o problema dessa família. Nem um gabinete pastoral, nem um psicólogo, nem um terapeuta. Elas chegaram diante de uma situação de falência. Elas quebraram, elas fracassaram, houve rompimento. Que tipo de rompimento nós poderíamos usar como exemplo? Por exemplo, a separação de um casal, o divórcio. Isso é uma falência, isso é um rompimento, isso é uma quebra. As pessoas, significa que esse casal quebrou, significa que esse casal faliu, significa que eles romperam. Não tem nada que você possa fazer agora para poder uni-los novamente. E isso está ligado, é claro, ao âmbito familiar e também está ligado ao relacionamento conjugal. Eu também gostaria de dizer para você que uma família imperfeita, ela não é uma família falida. A imperfeição da família, a imperfeição no relacionamento,
isso pode ser resolvido, isso pode ser convertido, isso pode ser transformado. Às vezes você tem uma crise no casamento, passar por crise são coisas normais. Para uma pessoa que está casado aí há décadas, né? Por exemplo, a irmã Sônia e a irmã Getúlio vão fazer 50 anos de casado. Irmã Sônia e irmão Getúlio, se estiverem me assistindo, eu sei que não é aniversário, não é os 50 anos ainda, mas olha, vocês estão de parabéns. Como diz o nosso amado Bispo Miguel, ninguém chega a 50 anos de casamento impunemente, né? Existe uma história, passaram por tanta coisa, passaram por tanta luta, tanto sofrimento, tanta batalha, 50 anos casado com uma mesma mulher e 50 anos casado com o mesmo homem. Isso sim é uma vitória muito grande. Muitas imperfeições rodeiam um relacionamento matrimonial, um relacionamento conjugal. E essas imperfeições, irmãos, elas, no decorrer do tempo, se elas não forem sanadas, elas podem levar você a uma falência no seu casamento. Você, para e pensa comigo em relação a uma empresa, né? Já que a gente estava falando sobre empresa em relação à falência. Em relação a uma empresa, você tem uma empresa e a empresa fatura no mês 5 mil reais, é só um exemplo. A empresa fatura 5 mil reais no mês, ou seja, entra 5 mil reais. Porém, essa empresa gasta 15 mil reais. A empresa recebe 5, mas o dono da empresa gasta 15. Irmãos, ele consegue fazer isso com um mês, com 2 meses, com 3 meses, no máximo. Depois de ali em 3 meses, ele vai ter um déficit muito grande. Então, com essa deficiência que ele tem, com esse déficit que ele tem, se ele renegociar essa dívida, ele vai ficar apertado um pouco, mas ele consegue até pagar durante longos meses. Mas para pensar comigo, irmão, se essa imperfeição, se esse déficit se prolongar durante meses, essa empresa ela não vai aguentar, ela vai quebrar. Assim, irmãos, somos nós. Se as nossas imperfeições elas não forem tratadas, se nós não formos transformados, se nós não formos mudados, se Deus não mudar o seu cônjuge, se Deus não mudar o seu filho, se Deus não mudar o nosso temperamento, se Deus não mudar a nossa forma de pensar, se Deus não mudar o nosso coração, irmãos, o seu cônjuge ele vai suportar isso. Você pode suportar determinadas coisas durante alguns meses, mas quando isso é extensivo, significa que a qualquer momento você pode entrar na falência, porque o déficit é muito grande. Aí se torna, queridos irmãos, uma conta impagável. Então é isso que eu quero que você tenha em mente, que nós precisamos de uma transformação no nosso casamento, que nós precisamos de uma transformação na nossa vida, no nosso matrimônio, na nossa vida conjugal, agora. Porque se essa situação, às vezes uma imperfeição, às vezes um problema, uma falta de comunicação, quando ela vai passando meses e meses e meses e não é tratado, não é mudado, não é conversado, só vai acumulando, você entra na falência. Então o que você precisa ter em mente é justamente isso. É você se preocupar para que no decorrer dos meses você não tenha um casamento quebrado ou um casamento falido. Então, irmãos, nós vamos entrar agora justamente nessa parte do que nós estamos falando sobre o casamento, o que realmente importa no casamento. A gente sabe que são muitos ingredientes que fazem parte do casamento,
e nós vamos entrar agora de uma forma bem específica no que realmente importa. Enquanto a Thay vai estar falando para você, é claro, irmãos, eu vou estar segurando a Antonella. Bom, irmãos, com certeza a gente falar de casamento é uma bênção, mas a gente sabe que na teoria às vezes é muito fácil, né, a gente expressar um pensamento, expressar uma colocação, mas a gente sabe que na prática é mais difícil, né? A gente às vezes trazer valores como perdão, né? E tantas outras coisas que são pertinentes ao casamento. Então, é interessante porque quando nós casamos, nós trazemos uma bagagem, né? Nós trazemos uma bagagem emocional, nós trazemos uma bagagem cultural, nós trazemos uma bagagem de valores, né, familiares. Nós trazemos também, para dentro do nosso casamento, né, o nosso eu. E às vezes a gente traz também certas posições, que são às vezes posições pecaminosas também para o casamento, o orgulho, por exemplo, né? Então, e por vezes essas posições, né, que são às vezes posições que são posições às vezes contrárias ao nosso cônjuge, ele impede muitas vezes da gente usufruir de um casamento satisfatório, de um relacionamento amoroso, de um relacionamento pautado naquilo que Deus quer para a família, né? Então, a gente às vezes está permeado, né, de orgulho, do ego, sabe? Que são posições, às vezes, pecaminosas contra o nosso cônjuge, né? E tantas outras coisas que acabam interferindo no nosso relacionamento. O que esperamos de um casamento é que ele possa amadurecer e prosperar mesmo diante das situações difíceis. Como o pastor falou, às vezes a semente ela cai no nosso coração e às vezes a gente não dá oportunidade para ela florescer. E quando surgem as adversidades, né, quando surgem os momentos difíceis, a gente não tem às vezes raízes para poder suportar os momentos difíceis e passar, né, e ter um casamento sólido, um casamento bem-sucedido, um casamento próspero. Então, mesmo em tempos difíceis, a gente precisa entender que o nosso casamento ele passa por fases e que nós precisamos, diante dessas fases, passar, amadurecer, né, e prosseguir. O que faz um casamento prosperar? Talvez algumas pessoas possam responder que seja a compatibilidade. Talvez algumas pessoas possam responder que seja o histórico familiar, a mesma fé, né? Então, nós temos, às vezes, na nossa cabeça, um ideal montado do que pode realmente fazer com que o casamento prospere, né? E aí, é interessante porque o que a gente, às vezes, pensa sobre Deus, a liberdade que a gente dá para Deus atuar na nossa vida e no nosso casamento, ela vai determinar a qualidade daquela relação. Ela vai determinar a qualidade daquilo que a gente está vivendo, né, em termos de matrimônio. As pessoas dão ao casamento o significado que desejam, e a gente vê muito isso, né? Para as pessoas, às vezes tem pessoas que pensam, se der certo, ok. Se não der, a gente separa. Então, as pessoas elas têm significados diferentes a respeito do casamento, né? E elas vivem essa relação pautada nesses símbolos, né? Nesse significado que elas dão. Por isso é que nós, né, que somos cristãos, nós precisamos entender que Deus, ele é a nossa referência para casamento. Por que Deus é a nossa referência para casamento? Porque foi Deus que constituiu, né? Foi Deus que estabeleceu. Deus confere ao casamento um significado, que é um significado totalmente eterno, glorioso, né? Então, para nós que somos cristãos, a gente não pode simplesmente importar qualquer significado para o casamento. Muito pelo contrário, nós temos, né, um Deus
Deus, um Deus que é poderoso, um Deus que nos constituiu, um Deus que fez com que duas vidas se unissem debaixo de um mesmo propósito. Então, Deus, ele é o criador do casamento e ele sim, ele tem, nele encontramos as chaves, né, que são importantes para a gente poder, de alguma forma, viver bem, ajustar, né, a nossa vida. Ele é a nossa fonte. E aí, nós podemos perceber, então, que o que é importante, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês, irmãos, eu sei que nós temos inúmeros atributos, né? Mas o primeiro atributo que eu quero destacar com os irmãos é justamente esse, o significado que nós damos para Deus. Quando a gente fala assim, a nossa união ela foi feita a três. Eu, meu cônjuge, Deus. Tá, mas o que efetivamente isso significa, né? Qual é, de alguma forma, a liberdade que nós damos para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e no nosso casamento, né? Diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, diante das fases que a gente passa. Então, nós podemos perceber que existem inúmeros elementos que realmente são importantes para o casamento, né? Como respeito, tolerância, bondade, diálogo. E com certeza, se eu perguntasse para os irmãos o que faz o casamento dar certo, eu tenho certeza que os irmãos viriam aí com uma listinha pronta, né, desses valores. Mas nessa manhã eu quero destacar 3 desses atributos importantes. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que quando a gente fala que o nosso casamento, que o nosso relacionamento, ele é a base de 3 pessoas, eu, meu cônjuge, o Espírito Santo, eu, meu cônjuge, Deus, então eu preciso trazer essa verdade, né? E não simplesmente quando eu passo por uma dificuldade, quando eu de alguma forma tenho algum conflito, eu simplesmente deixo Deus de lado. Então, irmãos, o que Deus pensa a respeito do meu casamento importa. Deus, ele se importa com o casamento, Deus, ele se importa com a família. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Que o significado que eu dou a Deus, né, no meu casamento, isso vai fazer total diferença, tá? Por quê? Porque Deus, ele é um Deus que ele estabeleceu o casamento, que ele tem princípios para nos dar e ele nos auxilia sem sombra de dúvidas diante das nossas dificuldades, né, diante dos nossos desafios, diante do casamento, diante das fases que nós ultrapassamos, né? Então esse é o primeiro ponto que eu tenho para abordar com os irmãos. O significado que eu dou para Deus no meu casamento, isso vai fazer a diferença, sem sombra de dúvidas. O segundo item que eu tenho para abordar com os irmãos envolve o perdão, né? E talvez, irmãos, esse seja um dos temas mais difíceis da gente abordar dentro de um casamento, né? Por quê? Porque, às vezes, obviamente que as feridas que mais doem são justamente as feridas que são feitas por quem está próximo da gente, né? E quem é que está próximo da gente, né? São os nossos filhos, são os nossos pais, né? É o nosso cônjuge. Então, falar de perdão dentro de um casamento, né? Muitas pessoas não conseguem desfrutar de uma aliança bela, limpa, porque justamente tem essa dificuldade de estabelecer o perdão. E aí, nós precisamos entender que nós somos pecadores, né? Que eu peco, que o meu cônjuge peca e que consciente ou inconscientemente, às vezes a gente acaba cometendo erros contra o nosso cônjuge e também a gente às vezes recebe, né, alguns erros que vêm aí do meu marido, da sua esposa, do seu marido e tudo mais. Então, a prática do perdão ela precisa ser uma prática muito presente. Por quê? Porque senão determinadas situações acabam virando uma grande bola de neve, né? Quando os casamentos terminam, enfim, quando as situações são abordadas dentro de um casamento porque simplesmente não há o perdão,
né? E eu sei que realmente tem situações que são extremamente complicadas, né, dentro de casamento, mas à medida que nós fomos perdoados, nós também precisamos liberar esse perdão. A grande verdade é que na maior parte das vezes, em muitos casamentos, não é uma recíproca, ou seja, às vezes eu espero que o meu cônjuge me peça perdão, ou o meu cônjuge espera que eu peça perdão, mas às vezes essa recíproca não é verdadeira. Muitas das vezes a grande verdade é que nós precisamos liberar o perdão, às vezes sem mesmo o ofensor vir até nós, né? Então, antes mesmo que o ofensor se reporte a nós muitas vezes precisamos limpar o nosso coração, né? E isso é uma grande verdade dentro do casamento, porque nem tudo, às vezes a gente vai conseguir pedir perdão, vai pedir, né? Nem tudo a gente vai receber o perdão. E quando a gente não limpa o nosso coração diante de atitudes que são tomadas, né? E o nosso coração ele acaba acumulando muitos sentimentos e muitas dores, né? Que vão comprometer às vezes uma qualidade nesse casamento. Então, irmãos, assim, eu sei que falar às vezes, né, parece ser muito fácil, mas eu sei que na prática realmente não é, né, fácil. Eu sei que nós temos as nossas dificuldades em perdoar, nós temos as nossas dificuldades às vezes, né, em perseverar em oração, pedindo para que Deus transforme o nosso cônjuge, mas à medida que eu peço transformação, né, à medida que eu entendo que eu também firo, né, eu também preciso entender isso, né, que à medida que eu sou ferida, que à medida que eu peço transformação, também é à medida que eu, às vezes, acabo cometendo erro e à medida também que eu preciso ser transformada em alguma coisa dentro do casamento. Isso acaba sendo uma via de mão dupla, né? Então, a gente precisa estar com o nosso coração muito livre nesse sentido, né? Pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nós sejamos sensíveis à dor do nosso cônjuge e pedir ao Espírito Santo que se talvez o nosso cônjuge esteja sendo insensível à nossa dor, que o Espírito Santo possa tocar também, que o Espírito Santo possa ministrar, porque ele tem todo o poder, né? E o casamento, ele é uma aliança sólida, né? Precisa ser uma aliança sólida feita com o Senhor, no qual Ele pode também, sem sombra de dúvidas, intermediar e estabelecer também certos interferências, certos princípios na nossa vida. A gente precisa crer nisso, né? Então, o diálogo, ele é fundamental, tá? Quando a gente tem uma situação que precisa ser intermediada com perdão. Mas não se espante se você precisar passar por alguma situação que você precise perdoar sem mesmo o seu cônjuge pedir perdão, né? Então relevar, passar, sabe? E o perdão é isso, né? O perdão é você liberar a pessoa no seu coração, né? E não trazer, às vezes, à tona certos erros que foram do passado, porque às vezes a gente esbarra também com casais assim, né? Que às vezes tem uma atitude e diante de um conflito retoma conversas, retoma problemas que aconteceram lá no passado. Por quê? Porque aquilo do passado não foi resolvido, né? E aí acaba gerando todo um transtorno muito maior, né? Então, nós precisamos limpar o nosso coração muitas vezes, mesmo na ausência desse pedido de perdão, tá? E reconhecer, irmãos, nós cometemos falhas, nós cometemos pecados às vezes contra o nosso cônjuge, né? E isso é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu preciso, muitas vezes, né, perdoar, também às vezes o meu cônjuge também precisa me perdoar de certas decisões, de certas posições que eu tenho. E uma terceira ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é o amor, né? Eu não tenho como falar desse tópico sem, obviamente, falar para os irmãos, né,
conversar com os irmãos a respeito de 1 Coríntios 13. Ali a gente tem um panorama perfeito, né, do que é o amor. E o amor, ele precisa, eu entendo que ele é uma semente que ele precisa ser cultivada assim, né? Ele precisa ter a sua essência regada. Em 1 Coríntios 13, capítulo 1, 1 Coríntios 13, versículo 1, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Né? Então, eu queria, nessa manhã, falar isso com os irmãos. Né, que a grande característica da nossa vida, né, do nosso casamento, é poder amadurecer, é poder passar pelas fases, é poder passar pelos altos e baixos, né, e mesmo assim prosseguir, e mesmo assim amadurecer, né, e eu entendo que essas três características, elas são super importantes para o nosso casamento. Né? A forma como eu enxergo Deus, né, no meu casamento, o amor e o perdão. E que eu espero, irmãos, que nessa manhã o Espírito Santo possa ministrar isso no seu coração. Ministrar amor pelo seu cônjuge, ministrar amor do seu cônjuge a você, né? Que o Espírito Santo possa ministrar perdão, né, que Deus possa fazer com que haja dentro dos casamentos um perdão e que a gente possa, acima de tudo, colocar Deus no centro do nosso casamento, da nossa vivência. Porque eu creio que é assim, irmão, a gente vai viver. Claro que existem outros pontos, né, que a gente poderia destacar. Eu sei que tem a comunicação, o respeito, por exemplo, né, que são atributos que são importantes, mas muitos casamentos às vezes passam, né, com a falta de respeito. Isso é muito sério, né, com a questão da comunicação, mas eu entendo que esses três atributos, eles são importantes para a nossa reflexão essa manhã. Amém. E quando a Thay fala de Deus, fala de perdão e fala de amor, eu penso na questão da cura. Para a gente poder finalizar, tem uma frase do coach que vem dizendo assim: o maior segredo para a cura de uma sociedade é a restauração do princípio do matrimônio. Vou repetir para você essa frase do coach. O maior segredo para a cura de uma sociedade é a restauração do princípio do matrimônio.
Então, irmãos, a sociedade está ferida porque os nossos matrimônios foram maculados. A sociedade está enferma porque o nosso matrimônio ele também está enfermo. Então, como a Thay falou e compartilhou com você nessa manhã, que você possa orar por essa restauração matrimonial, que você possa liberar perdão, mesmo sem que o seu cônjuge tenha vindo até você pedir o perdão, mas que você possa liberar esse perdão, que você possa orar pelo seu cônjuge, orar pela sua casa. Eu usei essa frase aqui do coach, porque hoje à noite eu queria muito incentivar você a assistir a mensagem de hoje à noite, porque hoje à noite nós vamos estar falando sobre famílias, agentes socializadores de uma cultura. Então, como o coach acabou de dizer, né, o maior segredo da cura da sociedade é a restauração do matrimônio. Então, o matrimônio restaurado, a sociedade ela é curada. Né? Então, que possamos ter isso na nossa vida, meus irmãos, isso no nosso matrimônio, e que Deus possa restaurar o seu matrimônio, e que todos sejamos como a irmã Sônia e o irmão Getúlio, chegarmos até os nossos 50 anos de casados, 60 anos de casados, e não apenas no tempo, né? Não apenas 50 anos, mas com qualidade, né? Com qualidade. Não é chegar aos 50 anos igual o Rocky Balboa no filme Rocky, todo arrebentado, ali beijando a lona, se agarrando para poder se manter em pé. Não, é chegar bem, né? Chegar feliz, chegar falando, olha, valeu a pena 50 anos com a mesma pessoa, então possamos ter isso no nosso casamento, tá bom? Antes de terminarmos, o pastor gostaria de agradecer você que tem acompanhado aí tudo que a nossa igreja está promovendo, né, com todas as nossas limitações. O Geração Vida continua funcionando com as aulas online, então não deixe de colocar o seu filho, o seu neto, para poder assistir às aulas do Geração Vida, que estão acontecendo todos os domingos às 17h30, né? Domingo 17h30 está acontecendo, 17h30 mais ou menos, 17h40 está acontecendo as nossas aulas do Geração Vida. Então não deixe de deixá-los, né? Não deixe de colocar o seu filho lá para ele poder participar, né, na aula. Os professores estão lá, tem o Bruno, tem a Alicia, tem a Tayane, os professores estão bem envolvidos em relação às aulas do Geração Vida, tá bem? Você que é homem, que participa aí do Homem ao Máximo, a gente está fazendo lá a nossa live todo sábado às 15 horas também. Você que participa do Homem ao Máximo, não deixa de participar dessas lives. E também essa palavra de agradecimento para você que tem depositado o seu dízimo, transferido aí, depositado, feito a transferência do seu dízimo, da sua oferta. Quero agradecer você pela generosidade, pela fidelidade, que você não deixe de fazer isso. A igreja está fechada, mas as nossas contas, irmãos, elas estão chegando. Conta de luz, conta de água, aluguel, as contas fixas, elas estão aí batendo na porta e nós temos que pagar, né? Então que você tenha também esse amor, esse zelo, esse cuidado com a sua igreja nesse período da qual ela está fechada. A instituição está fechada, mas a igreja ela está aberta, porque a igreja é isso que está acontecendo na sua casa nesse domingo de manhã. É esse povo aí sentado, reunido, você, seu marido, seu filho, cultuando a Deus, adorando a Deus, glorificando o nome de Deus. Então a igreja ela continua a funcionar, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar toda a sua família, e que hoje à noite você possa também estar novamente conectado e participando dessas ministrações de família, uma igreja em miniatura, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Um excelente domingo para todos vocês. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.